Alô, bom dia. Meu nome é Gilberto Mouzinho da Silva. Sou de Recife. Na minha adolescência, eu fui para o Espiritismo procurar uma pergunta, fazer uma pergunta. Queria saber quem era Deus, todo o seu reino e, e outras coisas mais sobre o universo. Tenho um pouco estudo, tenho a quinta série do ensino fundamental. E aí eu viajei muito, acabei vindo para o interior, onde a maioria é analfabeta. Até os médicos são diferentes dos médicos de São Paulo, de outros lugares. Eu estava em São Paulo, disse ao clínico que eu tinha visões, eu via espírito, e ele me deu um clonazepam. Achou que eu era maluco. Eu não tomei. Olha, a esquizofrenia, eu moro em Itacaimbó, agreste de Pernambuco, próximo a Caruaru. Eu sou bem qualificado, trabalhei em muitas coisas, tá? Trabalhei com máquina, mecânica de carreta e etc. Eu, graças a Deus, eu tenho um bom QI de inteligência. Agora, eu sofri um choque tremendo de São Paulo para cá, porque eu nunca morei no interior. Então eu entrei em depressão, estresse, passei pelo psicólogo, que era uma mulher. Na hora ela falou que eu era esquizofrênico. Eu não sabia nem o que era esquizofrenia. Olha, vocês estão misturando as coisas. Os médicos estão misturando as coisas. Eu achei que era só aqui no interior. Olha, o espiritismo é uma realidade, certo? O universo, ele é feito de energia, foi feito de energia, conectado à nossa mente, para que tudo que a gente desejasse se realizasse. Para isso, o Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele disse: cuidado com o que pensas, que pode se realizar. Se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, serás capaz de mover uma montanha de um lado para o outro. Ninguém naquela ideia não tinha nem noção do que era isso, certo? Para isso, você tem que seguir uma vida casta, certo? Você não pode viver os prazeres materiais em geral, para que você possa ter sua mente com bastante energia. Eu passei por 3 psiquiatras e 3 psicólogas. Tudo disseram que eu era esquizofrênico. Só porque eu falei de gente de outros planetas, falei de seres celestiais, falei de todo o reino de Deus. Como eu sou um homem humilde e moro no Brasil, antigamente eu cometia um erro de ter vergonha de ser brasileiro, porque eu tive chance de ir para os Estados Unidos e outros países por causa da minha profissão.
eu fui operador de draga marítima. E muita gente me deram conselho para eu ir para os Estados Unidos ou qualquer um país do primeiro mundo. Mas eu tinha medo da guerra, porque eles gostam muito de fazer guerra. Para eles é um hobby, fazer guerra e matar as pessoas. Então, eu passei 19 anos na casa lá do Espiritismo. E quando o médium vidente estava para morrer, os seres celestiais que me doutrinaram, me ensinaram, me disseram tudo, muita coisa, como é lá em cima, que nem a NASA sabe. Nem a NASA sabe. Certo? Então, eles me deram um conselho. Nunca diga isso para ninguém, pois ninguém vai lhe entender. Mas não é fácil. Não foi fácil para mim. O médium morreu, eu voltei para a casa do meu pai, provisoriamente, depois arrumei um trabalho e continuei minha vida. Achei que os intelectuais podiam me entender, mas não entendem. Não é porque você é intelectual, você é obrigado a saber tudo. Vivo no meio de pessoas humildes, que é muito difícil, de temperamento forte, mas em São Paulo eu conheci um cara chamado Douglas. Ele foi cientista da Petrobras. Aposentou e ele era meu vizinho. Foi o único na minha vida que me entendeu. Eu nem expliquei muita coisa para ele. Então ele pesquisou e viu que eu não era esquizofrênico, que eu podia fazer grandes coisas com o poder da mente, com a energia mental conectado ao universo. Eu perguntei para ele: Douglas, como é que você descobriu isso? Ele disse: não posso falar. O importante é que eu sei de que você é capaz e que você não está sozinho. Você está sempre acompanhado com seres celestial altamente evoluído. Pode fazer grandes coisas. E me fez um pedido. Eu estava para vir para o Nordeste, para o Agreste de Pernambuco, e ele me fez um pedido. Estava para vir um meteoro de contra a Terra, que ia cair ia atingir todo o litoral do Nordeste, ia causar grande catástrofe. E ele me pediu para mim evitar isso, que não acontecesse. Eu estava lá em 2003, fiquei até 2008. E ele disse: olha, daqui a 5 anos, quer dizer, de 2003 para frente, né, como se chama, 5 anos esse meteoro cairá sobre a Terra. Peça aos seus amigos, instrutores celestiais, que invite isso pela minha sobrinha. Não por mim, eu não me importo de morrer, mas eu não quero que minha sobrinha morra. E eu falei para ele: Douglas, muita gente deram as costas para Deus. E essas coisas foi Deus que deixou eu viver. Mas eu vou fazer o seu pedido.
Estamos em 2022 e o meteoro não caiu. Se caiu no momento, eu não lembro, que foi no lugar onde não atingiu a vida das pessoas. Mas agora eu estou casado, não tem mais aquela energia que tinha antes. Entreguei o cajado para Deus, figuradamente falando, que Moisés também tinha um cajado, naquela época eles se usavam, né? Então eu orei a Deus e disse: Senhor, eu entrego o cajado para o Senhor e a minha missão encerra aqui. Então eles foram, de vez em quando eles me visitam espiritualmente. Agora me responda uma coisa: qual é o médico que vai entender isso? Então, por isso que os seres celestiais, eu vou dizer a vocês com quem eu convivi. Primeiro veio Osíris, que era uma entidade celestial que desceu para o Egito. Ísis, também, que viveu no Egito, que era uma entidade celestial. Bom, em geral, todos, Faraó, grandes celebridades, não só do Egito, mas os astecas, os incas, os maias e outros, eram entidades celestiais que Deus mandou para a Terra. Vocês acham que um casal como Adão e Eva poderia povoar todo essa civilização, esses, né, que tem até hoje, e olha o que já morreu com a doença? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito na Bíblia. Deus permitiu, Ele abriu uma porta tridimensional, só que eu fui em espírito, não podia ir materialmente, porque a minha consistência física, não é que eu sou doente, é que a consistência física do ser humano é muito fraca, certo? Então eu fui em espírito, porque tanto fazia eu estar aqui, como a milhões de quilômetros de anos-luz distante do meu lugar. Sofri muito, sofri muito, para conviver sem aquele médium que ele, através dele eu me comunicava com os seres celestiais. Aí a psicóloga mandou eu viver em dois mundos, o nosso e o meu, que eu não comentasse isso com ninguém, que ninguém ia me entender. Por isso me qualificaram de esquizofrenia. Olha, vocês, médicos, que são especialistas em esquizofrenia, não confundam as coisas. Não confundam as coisas. Porque existe razão que a própria razão desconhece. Certo? Eu não estou falando que vocês não entendem da profissão de vocês, que é tratado esquizofrênico. Eu me tratei porque, poxa vida, você sai de São Paulo, bem qualificado,
trabalhava, ganhava uma boa renda, tinha outro tipo de pessoas, pessoas mais intelectuais, gentil, educado, simpático. Aí de repente, não estou falando não estou falando mal de Tacaimbó. Eu amo Tacaimbó. Aí de repente você vem para um lugar pobre que toda pessoa que você conversa é analfabeto, não entende de nada. Então sabe, eu entrei, foi terrível, foi terrível. É como você sair de um país do primeiro mundo e vir para um país totalmente sem recurso de nada. Eu tenho 64 anos e 6 meses. Eu estou feliz com isso. Para vocês que costumam pegar os idosos e malvadar, assim, judiar deles e tomar o dinheiro deles, nem se preocupe com isso. Eu vou ganhar salário mínimo, certo? E estou bem, pratico esporte, sempre pratiquei, mas não é disso que eu vim falar. Existe a esquizofrenia, porque a primeira psicóloga, nenhuma delas concordaram comigo. Nenhum psiquiatra não deu uma só palavra, certo? Sobre a esquizofrenia e sobre a mediunidade. A mediunidade não tem nada a ver com espiritismo, certo? É um dom que Deus dá à pessoa de ver o sobrenatural, certo? Você pode criar, claro que pode. Nas religiões, não vou falar qual, quando eles estão pregando lá, né, na igreja, e eles botam na cabeça que o Senhor Jesus está ali, e grita e chora, estou vendo o Senhor Jesus, amém, aleluia, e estou vendo, e tal. Ele está criando. Aquilo ali é uma projeção da mente, não é esquizofrenia, certo? Agora, você pode ver o sobrenatural. Um espírito, por exemplo, um ser celestial, certo? Eu pedi a Deus, orei e pedi a Deus que mudasse tudo, que mandasse para cá, que deixasse os seres humanos ter contato direto, materialmente, com os seres celestiais, com gente de outro planeta é uma coisa. Ele é igual a nós, só que de tecnologia mais evoluída. Mas os seres celestiais, eles são senhores do universo, que a Bíblia, que eu li a Bíblia bastante, que a Bíblia fala sobre os ministros de Deus. Os ministros de Deus, justamente, são esses seres celestiais que ajudam a cuidar de todo o universo. Não estou arrependido de ter vindo para o interior. Talvez se eu estivesse nos Estados Unidos eu estaria morto. O país que eu mais admiro. Também o Oriente Médio. Amo de paixão. Eu gosto dos chinês, japonês, os egípcios, a Índia, admiro a todos. Agora, o vergonhoso, infelizmente, eu vou falar. O Brasil só leva a vida em bebê.
só leva a vida em festas, não procura se informar. Por exemplo, eu sei como é que você faz um barco de madeira. Vou me referir a Noé. Ninguém até aqui me respondeu. Então, eu pergunto a muitos evangélicos, você tem ideia como é que Noé fez a arca? Eu trabalhei com dragagem marítima de grande porte e vi os pescadores fazendo barco. Eles cortam a madeira e pega eu não sei explicar direito, desculpem, aqui chama cipó, eu não sei explicar direito, porque eu tenho pouco estudo. Então eles pegam o cipó assim da árvore, amarra, é como um cabo, né? Vamos dizer assim, eles amarram, enrola e vai fazendo aquilo. Só que tem as frisuras entre uma madeira e outra. E aquilo ali pode fazer com que o barco afundasse. Também podia fazer com que a grande arca afundasse. Então eles pegam piche, primeiro eles pegam tira a casca da madeira, né, da árvore, aí corta bem pequenininho e calafeta, né? Calafeta, assim, é você encaixar entre uma árvore e outra. Aquela casca de madeira, né? Vamos dizer assim, que é para poder tapar e a água não afundar o barco. E eles pegavam o piche e botava em cada frisura entre uma madeira e outra. Aí eu pergunto, como é que Noé fez a arca? Eu sei como é que ele fez. Eu sei como tudo aconteceu. Do começo, de tudo. Eu pedi a Deus permissão, que agora tem internet, porque você guardar um grande segredo, é difícil. Eu não era para estar aqui nesse planeta. Para lhe dizer a verdade, eu estou desapontado com a humanidade. Muitos viciados em droga. Como é que um presidente de um país do primeiro mundo mata pessoas indefesas e se sente um herói, se sente um Deus? Eu tenho vergonha de tudo isso. Bom dia, não vou falar mais nada. Boa sorte para todo mundo.